Boa noite. Em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Livraria Saraiva do Moinhos, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Hoje nós estamos comemorando os 10 anos do Café Literário da Psicanalítica e eu gostaria então de chamar a psicanalista Kátia Wagner Radke, diretora de divulgação e ações junto à comunidade, para proferir algumas palavras. Inicialmente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta noite tão festiva para todos nós da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Sinto-me muito feliz e muito honrada de estar no cargo de diretora de divulgação e ações junto à comunidade, neste momento tão significativo para todos nós, comemoração dos 10 anos do Café Literário da Psicanalítica. Uma história que se iniciou com o colega Rui Anes, aqui presente, a quem quero fazer um agradecimento especial, assim como agradeço a todos os diretores que me antecederam e a Livraria Saraiva do Moinhos de Vento por terem acreditado neste projeto e sedimentado este espaço, consagrando o Café Literário como um evento já tradicional da agenda cultural da nossa cidade. Agradeço também, e em especial, a todos os debatedores que, com seus conhecimentos e sensibilidade, puderam articular a literatura e a psicanálise como um parque dança de forma harmônica e integrada. Minha gratidão às colegas Maria Regina Ortiz e Maria Clélia Menegatti, que coordenam essa atividade com tanta maestria. Desejo que o nosso café de hoje à noite nos brinde com a excelência de todos aqueles que tivemos ao longo dessa trajetória de 10 anos. Meu muito obrigada. Para esse encontro comemorativo, escolhemos o livro Homo Deus, de Yuval Harari, e convidamos para conversarmos conosco João Ricardo Bittencourt, doutor em Ciências da Comunicação, professor e coordenador do curso de Jogos Digitais da Unicinos, aqui ao meu lado, doutora Clarice Kovacs e doutor Juarez Guedes Cruz, nossos colegas da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, vou passar a palavra para o nosso convidado, João Ricardo Bittencourt, lembrando algumas palavras de Harari, que fala: as pessoas não decidem pensando, as pessoas decidem sentindo. Entretanto, que desafios podemos esperar com as evoluções biotecnológicas? Inteligência artificial monitorando o cérebro humano, nossa privacidade em risco. Obrigado, Maria Regina. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui presente com vocês nessa um desafio para mim, principalmente, né, vem de uma área tão diversa, né, assim, na questão da minha formação em ciência da computação e depois meu doutorado na comunicação também, tentando traçar aí um paralelo no livro do Homo Deus, aí, com essa perspectiva da questão da tecnocultura e a questão principalmente dessas bases de dados, né, e como que isso relaciona o nosso dia a dia, a nossa humanidade, na verdade, transformada por essa questão da tecnocultura. Eu fiz um pequeno guia, eu não vou ficar me detendo a ler aqui essas passagens, mas somente para organizar um pouco o meu raciocínio, também para trazer alguns pontos então que eu gostaria de apontar com vocês. Começando então, assim, primeiramente, acho que é interessante o autor, né? Acho que o Yuval é uma pessoa bastante interessante, a personalidade dele, tem um doutorado na Universidade de Oxford, atua na Universidade Hebraica, né, em Jerusalém, historiador, tem ampla publicação na área de história medieval, né, então autentica a sua palavra, na verdade, do ponto de vista acadêmico também, filósofo israelense, né, e homossexual. Acho que ele tem um perfil extremamente interessante
e nos seus livros, de uma certa forma, esses elementos, né, que tornam esse sujeito, né, tão presentes nas suas obras, né? Então, desde o best-seller dele, Sapiens, na verdade, lá se tornou muito popular, né? Recomendação do livro do ano, Bill Gates, Zuckerberg, Obama, né, recomendaram a obra. E daí depois o Homo Deus é quase como, né, um segundo episódio, na verdade, uma sequência aí do Homo Sapiens, né? A leitura do Yuval, desde do Sapiens, para mim, eu sempre fiz uma certa leitura, eu acho que tem só abrir um parênteses, assim, sempre li uma certa ressalva e, ao mesmo tempo, uma certa curiosidade, quando ele traz muitas questões do aspecto biológico, né? Então, muitas coisas ligadas, atreladas à questão do biológico. Eu acho até interessante, até por esse histórico dele, também a sua origem israelense, ele trazer essa questão do biológico. Porque sempre a dimensão da biologia, às vezes a gente sempre tem que levar com uma certa ressalva, na verdade, né? Assim, às vezes a gente cria pré-determinismos em cima do aspecto biológico e a gente sabe que existe todo o aspecto social também trabalhando em cima do sujeito e não só um pré-determinismo biológico. Então sempre, mas obviamente na obra dele depois em vários pontos ele vai fazendo essa ligação e complementando isso aí, mas eu acho que é um olhar atento que a gente tem que ter na obra, que daqui a pouco a gente se atenta somente a esse aspecto biológico e querer achar que ele está fazendo algum pré-determinismo pela biologia, pelo viés da biologia, e não é o caso, né? O que eu vou estar procurando, então, já comentei com vocês, o que eu quero estar traçando é a questão da tecnocultura e da base de dados, né? Eu vou deixar todo esse aspecto, esse diálogo que existe no livro com a questão do eu e da subjetividade, né? Deixar com os colegas, né, que vão estar trabalhando com muito mais propriedade no assunto, né? E eu vou estar me detendo mais esses aspectos ligados aí aos agentes inteligentes criados por técnicas, então, de aprendizado de máquinas, né? O livro praticamente é organizado em grandes 4 partes, né? Uma primeira parte, um preâmbulo, então, que é uma nova agenda humana, e depois seguida por três partes principais, né? A primeira é quase como uma retomada do Sapiens, né? Retoma alguns aspectos do Sapiens, e ele vai trazer essa questão do homem conquistando o mundo a partir da sua inteligência, na verdade, e autenticando, digamos assim, essa sua inteligência, autenticando ele ser responsável pelo dominador de outras espécies, né? A segunda parte ele vai trazer de um homem simbólico, na verdade, onde que ele recria suas narrativas, diferentes formas narrativas, e traz a perspectiva humanista, né? O homem praticamente no centro da humanidade, né? Nessa questão entre o domínio entre essas outras espécies, e coloca em xeque, então, na terceira e última parte, quando começa a colocar que esse homem, na verdade, que era o detentor dessa inteligência maior entre todas as espécies, agora ele começa a concorrer, na verdade, com esses outros entes simbólicos, que são essas entidades inteligentes, na verdade, construídas, né, programadas e projetadas por ele mesmo, né? E daí ele vai trazer um termo que é muito potente, que é a questão do dataísmo, né? Essa nova religião aí baseada no data, né? Que são a grande base de dados, né? Então, no preâmbulo, o Yuval vai fazer esse resumo da sua tese central, né? Vai trazer os 3 grandes problemas da humanidade, onde que na perspectiva dele hoje existem, mas já estão superados no sentido de dizimar a humanidade, que é a fome, a peste e as guerras. Todas as 3 existem ainda em diferentes partes do planeta, mas, entretanto, dificilmente uma dessas 3 ameaças, digamos assim, iriam colocar o fim de toda a humanidade, né? Tendo isso resolvido, então entram outros aspectos na agenda da humanidade, né, onde que começa a entrar a questão da imortalidade, a questão da felicidade e a divindade, né? Então, assim, novos deuses, na verdade, um novo homem, então que seria também dotado de certos poderes, né, onde estariam aí no mesmo nível aí de um deus, né? Trazendo uma pequena reflexão nessa primeira parte, eu acho que traz todos os aspectos sociopolítico-econômico também, onde, por exemplo, a questão da felicidade é um ideal modernista, né? Desde a modernidade, na verdade, essa busca pela felicidade plena, né, e absoluta, né? Eu acho que isso nos incomoda, nos inquieta desde a modernidade, e claro que ela vai ser uma inquietação também que vai ser atualizada pela questão das questões da pós-modernidade, né? E daí, claro que abre toda uma questão, um aspecto, né, amplo, sociopolítico-econômico dessa agenda, para quem que ela vai estar
né, aberta, quem que vai ter acesso a essa agenda, quem que vai ter vai ser capaz de fazer backup dos seus dados, né, cerebrais, guardar suas memórias, por exemplo, num dispositivo externo, para depois colocar num novo corpo, por exemplo, onde quem é que vai ter acesso a essa forma de tecnologia. Essa imortalidade para considerar a preservação de um eu, na verdade, né, esse eu então que se preservaria, né, e o Howlett até traz essa questão mais para o final do livro, né, onde que a gente, na verdade, não é um único eu, mas vários eus, né? E daí nós vamos ter um conceito, a própria Lúcia Santaella fala da questão do pós-humano, que agora o biológico está dividindo, na verdade, e nós não somos mais 100% biológicos, nosso biológico hoje já está dividido com outros artefatos, né? Mais banal, aí o óculos mesmo, né? Já está potencializando a nossa visão, prótese auditiva, por exemplo, no meu caso que eu uso prótese auditiva, né, para potencializar as questões do som. Esses aparelhinhos famigerados aí que estão sempre presentes nas nossas vidas agora, os smartphones, né? Smartwatches, né? Os dispositivos wearables mesmo, roupa, questões onde que tu possa ficar coletando dados a todo tempo, a todo instante, interconectando corpos, sujeitos, máquinas e produtores e consumidores de dados, né? Forma uma rede que não é uma rede constituída somente de sujeitos, somente de personas, mas sim também desses componentes, né, maquínicos e tecnoculturais que compõem toda essa rede. Nós não teríamos essa rede, né, como a gente compreende como hoje essa nossa rede de dados, se não tivessem esses componentes, né? McLuhan vai falar das extensões do corpo e da mente, já, né? Sempre esse self também sendo estendido através de tecnologias, aparatos, né, construídos pelo homem. O homem sempre foi um bichinho muito frágil do ponto de vista biológico, então para ele conseguir ter uma competitividade com os outros animais da natureza, ele deveria construir artefatos, né? Então quando ele construiu, começou a colocar lá uma pele em cima do corpo, começou a construir uma lança, né? Foi uma maneira dele fazer com que o braço dele fosse mais comprido, que ele tivesse uma garra, coisas que ele biologicamente não tinha. Então o homem sempre, desde o homem primitivo, sempre construiu esses artefatos para a construção, para a extensão do seu corpo. E também sempre imaginou mundos, né? Ele dá a extensão da sua mente, da sua imaginação, desses mundos imaginários também, de diferentes formas de representação. Lá nas primeiras pinturas de Lascaux, onde, né, que já tinha algumas representações, não podemos atribuir se aquilo ali era, por exemplo, o homem escrevendo, desenhando técnicas de caça para deixar para os outros companheiros, ou era simplesmente um dia de chuva que estava lá entediado, não podia caçar, pegou lá e desenhou nas paredes mesmo, né? Uma expressão daqui a pouco, um desejo, uma vontade que ele teria de estar caçando e não podia estar, né? E daí tudo isso hoje, né, essa questão dessa nossa sociedade em rede, a gente forma tecnologia, cultura e sociedade hoje estão imbricadas, sempre estiveram, na verdade, né? E isso forma, então, o homem criando a tecnologia e a tecnologia recriando o homem, né? Então, é sempre um ciclo que existente dentro da nossa história da humanidade. Não é só um homo Deus, por exemplo. Nós podemos dizer que já tivemos um homem fogo, um homem roda, um homem máquina, vapor, um homem computador, até a gente falar nesse patamar de um homem, né, de um pós-humano. Todas essas tecnologias acabaram influenciando o modo de vida do homem. E o homem, modificado por essa tecnologia, também tinha uma forma de agir dentro da sociedade, né? E daí tinha essa relação mútua entre ambos. Então, por exemplo, na Revolução Industrial, a Era do Vapor, né, foi uma mudança extremamente significativa para aquele homem agrícola, né? Certamente trens, carros, né, causavam uma grande admiração na época, da mesma forma que nós hoje ficamos muito admirados com um carro autônomo, um veículo andando sozinho. Imagina as pessoas olhando, né, andando em carroça e viram pela primeira vez um trem, aquela enorme máquina a vapor, né, com toda uma infraestrutura. Aquilo ali certamente criava essa mesma admiração que a gente tem hoje quando fala de algoritmos, inteligência artificial, fala de veículos inteligentes, né, com esse mesmo, né, entusiasmo, na verdade, para a tecnologia. Mas a gente às vezes acaba esquecendo que a tecnologia sempre acabou causando essa admiração também na sociedade. Na primeira parte do livro, com essa questão da supremacia do homem, né, em relação às suas outras espécies, ele vai falar pela primeira vez de um algoritmo bioquímico. Acho que é interessante que ele traz essa expressão, algoritmo, na verdade, um procedimento que é dado por um processo bioquímico, na verdade, no homem, e essa visão antropocentrista, né? É onde que o homem era essa espécie inteligente, agora vai ter que lidar
né, dividindo com outros seres, outros entes simbólicos, na verdade, que também são inteligentes. Se ele passasse de não ser mais a única espécie inteligente, hoje começasse a ter um Watson na sua vida, né, onde estaria resolvendo problemas, então, cotidianos e problemas que também, às vezes, a gente, até o Yuval traz, né, um exemplo, nunca um agente inteligente já está dirigindo um caminhão. O primeiro desafio que foi feito de veículo autônomo foi no projeto da Google, dirigindo um caminhão, né? Então, assim, o que a gente pensa que daqui a pouco as máquinas não vão poder tocarem nessas tarefas, daqui a pouco, daqui a alguns anos, as máquinas vão estar fazendo essas tarefas. E daí o que vai sobrar para o humano, na verdade? Né? O que sobra, então, para nós, já que essas tarefas, então... E um ponto bem importante, na verdade, não que exista a ideia de consciência, o homem tem ideia de consciência, mas isso, para fazer determinadas tarefas, não interessa, né? A questão da consciência, por exemplo. Eu quero fazer uma tarefa repetitiva, né? Programa a máquina para fazer aquela tarefa repetitiva. Ele vai pegar e vai fazer ela, ponto, né? Se está gostando, não está gostando, se está triste, se está feliz, isso não pertence ao âmbito da máquina, né? Na parte 2, então, eu acho interessante essa questão das narrativas, que eu acho que é uma questão importante quando fala das marcas, as empresas, as nações, que são entes simbólicos também. Né? Quando a gente agora está falando muito do algoritmo, Facebook, também são esses entes simbólicos que a gente está construindo. O Facebook, o que parece o Facebook? Parece, né, uma entidade, né, o Facebook. Não, é uma empresa, tem uma sede, está lá na Califórnia, tem pessoas, né, tem uma infraestrutura de hardware que forma ele. Mas, entretanto, esse conceito se torna bastante pungente dentro de uma narrativa. Né? As crenças, esses deuses, foram fundamentais para a construção dessa história da humanidade, mas, entretanto, começam a ser construídas novas narrativas de deuses. Eu traço só um paralelo aqui com o livro do Neil Gaiman, né, Os Deuses Americanos, onde que ele vai trazer os novos deuses, 4 novos deuses: o deus da tecnologia, o deus da mídia, o deus da espionagem, teoria da conspiração, e o deus do dinheiro e bolsa dos valores. Né? Então, outros simbólicos, outros entes simbólicos que vão surgindo aí também. E colocam em xeque as questões de liberalismo, comunismo, nazismo, todas essas outras entidades conceituais que acabam passando por um movimento de uma pós-humanidade. Né? E a terceira parte, então, que é onde ele vai falar que o algoritmo biológico vai começar a dividir espaço com esse algoritmo sintético. Né? O que é esse algoritmo que é construído, então, pelo próprio homem, que ele não tem uma consciência, mas consegue fazer atividades muito bem feitas que o homem biológico até então tinha esse domínio. Já em 95, o Nicholas Negroponte já falava, tinha uma expressão bastante interessante, né, do mundo que era forjado em átomos passa para um mundo forjado em bits. Né? Então, esse mundo tangível, que é feito em átomos, da materialidade, né, permitiu o homem fazer grandes revoluções do ponto de vista de uma engenharia química, construção de novos materiais sintéticos, também através da própria química e da manipulação desse átomo, né? Mas em um mundo que é forjado em bits, essas limitações da tangibilidade são removidas. A espacialidade é reduzida e o tempo a gente passa para um instantâneo. E daí permite construir mundos imaginários muito mais complexos e novas narrativas muito mais complexas. Né? A gente permite gravar, modificar, remixar esses dados. Né? A gente pode pegar um exemplo trivial, assim, né, da própria leitura do livro. Né? Se a gente fosse atrás de alguma ocorrência de alguma palavra de um livro na versão impressa nele, na materialidade do livro, na folha, ia não ser uma tarefa bastante enfadonha, né? Página por página, procurando palavra por palavra. Se está digitalizado, por exemplo, no Kindle, tu vai lá, procura tal palavra, ele vai dizer todas as ocorrências que tiver dentro daquele texto. É um exemplo bem trivial, mas mostra o quanto que o digital facilita certas operações que o tangível acaba nos limitando. E hoje, centenas de milhares de dados já vão nascendo de forma digitalizada. Tweets, posts, fotos, áudio, vídeos, já nascem esses construtos culturais, já nascem de uma maneira digital. E além de tantos outros que passam a ser digitalizados. Obras, né, que existiam somente na versão impressa, obras de arte que passam a ser digitalizadas e a compor esse acervo de digital. Aquele modelo, então, também de transmissão de dados centralizados numa emissora, que tem um status quo, na verdade, legitima ela também com um espaço de fala para uma autoridade, aquele emissor, passa por uma estrutura descentralizada. Colocam as pessoas, então, todas numa postura, numa posição também como produtor de conteúdo. Né?
E claro, a gente viu agora bem recentemente, né, esse caso das questões das fake news, as questões dos disparos de mensagens no WhatsApp, são todas também o uso dessa descentralização também por uma forma que procura manter também esse status quo e essa forma de poder, né? A partir desses dados, então, é uma coisa que é importante até para a gente desmistificar um pouco também, né? É que todos esses agentes inteligentes, eles são construídos, na verdade, com uma história já vivida, né? São dados, são situações passadas, muitos dados, possíveis de inferir modelos matemáticos. Então, eu tenho uma base de dados enorme, a partir dessa base de dados enorme eu consigo inferir um modelo matemático, e dado esse modelo matemático, ele consegue prever novas situações. Mas assim, ela só vai conseguir aprender coisas que a gente já passou, não novas coisas ou projetar imaginários que não foram vividos, né? Então todos esses agentes, eles são baseados em descobrir padrões em séries históricas, que hoje a gente tem um volume imenso dessas séries históricas, né? Então a previsão de futuro só ocorre a partir dessa análise do nosso passado. Uma IA, né, que a gente chama um agente inteligente, ele não cria novos conhecimentos, mas sim ele tem uma capacidade brutal de computação e ele busca por padrões. Pega uma base de dados enorme, busca padrões e tenta reconhecer nesses padrões regras e relações que descrevem aqueles dados que passavam despercebidos pela nossa capacidade de relação, né? Mas nada novo, aquela novidade que ela traz, né, ela evidencia, na verdade estava colocado dentro daquele mar de dados, na verdade ela só tornou evidente, né? Então esse termo dataísmo, né, que eu já comentei, eu achei bastante interessante que o Yuval traz essa nova religião, esse modelo de sociedade pós-humano, né, onde é em função de um mundo de bits e a sua imensa quantidade de dados, são produzidos voluntariamente ou não voluntariamente, a gente está todo momento produzindo dados, aí vai entrar a questão da privacidade também, aquele momento que a gente larga dá aquele opt-in lá, eu concordo, né? Tem todo um termo de uso lá, daí tu, não quero saber disso, vai lá e avança, né? Tu concorda, né? Então está concordando em passar teus dados, não interessa para essas entidades se é o João que tem aqueles dados, interessa um número, mas aquele número tem uma história, aquele número, né, que para eles me protegem, no sentido não estão me revelando ao mundo que aqueles dados são meus, mas para eles interessa a correlação de que lugares que eu visito, em que momento que eu visito, quanto tempo que eu passo, o que eu curto, o que eu comento, quem são meus amigos principais, e a partir disso aí cria modelos matemáticos para inferir comportamentos, né, de previsão de outros sujeitos, né? Somos esse homem nessa sociedade dos bits, dos dados, da informação e do conhecimento. E é importante destacar também que todo software, né, conforme a Wendy Chun, né, uma pesquisadora radicada nos Estados Unidos, todo software é ideológico. Então sempre tem uma imposição colocada pelo maquínico. Nós somos meio Facebook quando utilizamos o Facebook, né? Ele acaba nos impondo uma lógica do maquínico em cima do nosso sujeito, né? Para Guattari, né, a gente, quando entra nesse mundo digital, a gente é obrigado a abrir mão de um pouco desse nosso sujeito social, desse mundo tangível. Então a gente fica, né, num embate, na verdade, o quanto que eu me entrego para esse mundo digital e o quanto que eu me permaneço também nesse mundo social. Essas questões da realidade virtual, os neo-xamãs, algoritmos, oráculos, né, trata-se toda de uma coalescência de, na verdade, são dois mundos, né, mas são dois mundos coalescentes, não são dois mundos separados. Hoje não faz sentido a gente falar, né, nos anos 90 se falava muito, né, o mundo digital, o mundo virtual, o mundo real. Hoje não faz o mínimo sentido, isso é o mesmo mundo, né? Para fins de uma observação, a gente pode até dividir ele em duas camadas e pensar nessas duas camadas. Primeiro, esse mundo imaginário que sempre existiu, dessas ideias do self, dessa questão do eu, né, do sujeito. E depois esse mundo digitalizado, está em bits, esses universos oníricos, na verdade, que são hoje representados em cadeias de zeros e uns. Então tu constrói um mundo hoje, ele fica num meio termo, aquele meu mundo imaginário, hoje eu posso construir um mundo de realidade virtual, onde as pessoas podem se inserir dentro daquele meio. Mas aquele meio que eu construo, na verdade, é uma projeção em 2D, está ali num óculos, numa lente, não tem um mundo tridimensional, não tem essa mesa, não tem esse copo, né? Ele é uma projeção feita em zeros e uns também. Então é uma mistura, na verdade, desses dois mundos, né? E daí o nosso mundo atômico da materialidade hoje serve muito mais de suporte para essas novas experiências,
né, do que era então falado, né, num aspecto centrista aí, na questão humanista. E daí vai colocar vários cheques, isso vai colocar em ponto, então, uma sociedade agora que vive nessa coalescência desses mundos, quanto que isso vai habitar nosso âmbito, né, do social, no aspecto político, econômico, as nossas relações como sujeitos, né, quem vai ter acesso a esses novos mundos, né, e essa pós-humanidade, na verdade, que deve estar coabitando com esses algoritmos, na verdade, como que a gente vai estar aderindo a esse determinado modelo, quem não vai aderir, quem serão esses novos neo-marginalizados também em torno desses mundos de bits. Né? Por fim, então, ali já estamos passando um pouquinho do tempo, né? O homem, eu acho que, assim, para fechar, assim, o homem sempre desejou ser Deus, assim. Na mitologia nós temos várias histórias dos deuses, né, punindo o homem, inclusive pela sua ousadia, né, lá no mito do Prometeu. Depois Sísifo, né, tem história das ideias de homem, tu não pode brincar com esse território dos deuses, na verdade. Se tu brincar, tu vai ser punido. E agora, dentro desse espaço do mundo digital, forjado em bits, dentro desse mundo mais livre do ponto de vista do átomo, mas sim ele se apodera dessa questão dos bits, ele começa a ter a oportunidade de brincar um pouco mais de Deus, né, sem ser punido, na verdade, por essas suas brincadeiras que ele vem fazendo dentro desse espaço, dentro desse mundo em bits. Né? E daí acredito, então, um fechamento, que esse mundo em bits é que vai permitir exatamente a construção desse Homo Deus, na verdade. Né? Ser Deus em um mundo de átomos é bastante complexo, mas em um mundo digitalizado a tarefa pode se tornar bem mais fácil. Então acho que é um pouco o homem flertando também com esse mundo digital, um mundo em bits, e que permite dotar ele de certos poderes. A gente tem um pouquinho, por exemplo, de uma onipresença quando a gente fala no Google Maps, né? E daí eu quero ver, eu quero ir em tal lugar, como é que será que é tal lugar? Daí tu tem a capacidade de botar teu olho lá naquele lugar, né? Dá uma olhada, tem tal ponto de referência, tem um comércio aqui, dobra no segundo à esquerda. Não, tu não esteve lá, mas tu tem um pouquinho, né? Tu brinca um pouquinho da tua onipresença, de tu botar teu olho lá, observar aquele ambiente e retorna pro teu local. Certo? Então, obrigado. Essa palavra para Clarice, então. Bom, boa noite. Estou muito contente de estar participando mais uma vez do Café Literário, ainda mais 10 anos de café, né, a última atividade do ano, e junto do colega e amigo Juarez Cruz, né, e o professor João Ricardo, que eu estou tendo o prazer de conhecer. Bom, eu tenho um interesse especial assim, nesse tema, porque eu me interesso muito pelos efeitos que o desenvolvimento tecnológico acarreta nas relações interpessoais e também na prática do consultório, né? E esse livro me causou assim, um choque, eu gostei demais dele, e não foi apenas pelo tema, mas eu achei assim, ele de uma clareza, tão bem escrito, ele é tão leve e tem humor. Então ele consegue em menos de 500 páginas, vir lá dos macacos nas savanas africanas, os hominídeos, daí vem para o homem contemporâneo, vai até os super-humanos, e com uma maneira muito, um poder de síntese assim, espantoso, né? Então, assim, é tanta coisa interessante nesse livro que o difícil é a gente decidir o que não vai falar, né? Porque é muita coisa legal. Então, eu só vou começar rapidamente trazendo 2 fatos assim da cultura que foram veiculados na mídia no mês passado, tá? O primeiro deles é que a cidade de Chengdu, na China, que é a 5ª cidade mais populosa da China, ela vai enviar um satélite de iluminação, né, para o espaço, que vai ficar localizado a 500 quilômetros de distância da cidade, quer dizer, bem pertinho, né, se a gente vai considerar a distância da Lua, e vai ser uma lua artificial, vai iluminar a cidade, e inclusive isso aí vai proporcionar uma economia enorme, né, alguns milhões de dólares, e inclusive a luminosidade vai poder ser regulada e, se for o caso, desligada, tá? Então, essa é uma notícia do mês passado.
assim como a notícia de que o Jamal Khashoggi, né, o jornalista que entrou na embaixada do seu país na Turquia, foi esperado por uma comitiva de 15 pessoas, incluindo que torturaram, mutilaram e depois assassinaram, incluindo nessa comitiva um perito legista que era o responsável por esquartejá-lo, né? Então, assim, da infinidade de notícias que a gente tem, essas duas me pareceram sintetizar essa mistura, né, louca, assim, com a qual a gente convive, de uma tecnologia estupenda, um avanço tecnológico inimaginável e uma selvageria e uma barbárie total, né? Então, eu queria começar por aí. Bom, o Harari, ele questiona os destinos do humano e também da Terra, tá? Bom, o João Ricardo já falou, né, nas metas da humanidade, nessa ideia da imortalidade, felicidade e a divindade. Então, até agora não conseguiu se resolver a questão da morte, né? O que a medicina e a ciência conseguem é evitar a morte prematura, mas, em geral, o ser humano dura em torno de 80, 90, né? 100 anos, mas a ideia é que ele possa ser não imortal, porque se ele for explodido, né, ou sofrer um acidente e tal, ele vai morrer, mas assim evitar uma doença por causa natural. Mas assim, aí isso também cria toda uma série de questionamentos. Como é que vai ser a vida de alguém que chega aos 150 anos? Como é que essa pessoa vai se relacionar com os filhos que teve aos 25 anos, por exemplo? Será que alguém suporta um casamento de 120 anos? Né? Ou, assim, tem mil questões. Né? Ou trabalhar. Imagina, 120 anos, 130 anos fazendo a mesma coisa. Então, as pessoas vão ter que... Meu marido vai me perdoar a piadinha, eu tenho certeza. Então, será que alguém vai conseguir trabalhar, né, assim, um século, fazendo a mesma coisa? Então, o homem vai ter que se reinventar, né, se a humanidade ainda existir, se o planeta, né, puder sustentar todo mundo. Então, assim, ó, a morte, ela desafia a onipotência do homem, né? Essa onipotência que primeiro ela foi ferida por Copérnico, depois por Darwin. Eu não vou me repetir, né, aí dizer que cada Copérnico, Darwin e o Freud. E agora, né, tem o risco também do ser humano ser sobrepujado pela inteligência artificial e, na verdade, virar uma casta inferior, talvez escravizado, né, pela inteligência, pelos algoritmos, assim como ele já escravizou outros seres, né, outras pessoas e também outros animais. Tá? Então, a questão muito séria do colapso ecológico, porque as pessoas agem como se o mundo, né, tivesse recursos inesgotáveis e acreditam que no último momento alguém vai fazer alguma coisa e vai salvar, os cientistas vão achar uma solução. Então, claro que para os mais ricos existem algumas soluções, né? Por exemplo, na China, os mais ricos têm cúpulas sobre os pátios ou as escolas, né? Ele cita ali uma escola internacional que atende a elite, que tem 6 quadras de tênis cobertas com um purificador de ar, porque a poluição é insuportável na cidade. Então, assim, mas o Harari coloca que é impossível que 1 bilhão de indianos e 1 milhão de chineses, não, 1 bilhão de chineses e 1 milhão de indianos possam ter uma vida que um americano médio tenha, né? Não tem como, não tem como, o mundo não sustenta isso. E claro que as necessidades são cada vez maiores. Quem de nós abre mão hoje do celular, do micro-ondas, né, de outras coisas que já foram um luxo e que agora são necessidade? Então,
Claro que as consequências disso tudo vão ser diferentes para diferentes castas. Os pobres sempre sofrem mais do que os ricos, mesmo que os ricos tenham causado a catástrofe, como, por exemplo, aqui no Brasil foi o caso em Mariana, né, da barragem do Fundão, que a San Marco provocou. Né, e, na verdade, também, uma outra coisa que ele coloca, que eu achei bem pertinente, é que as pessoas mais pobres, claro, estão preocupadas em pagar as contas, em comer, em pagar o aluguel, e não estão preocupadas com as calotas polares e tal. Né? E elas querem viver bem, querem viver melhor, têm o direito. E, para isso, a economia tem que ser acelerada. E, quando a economia se acelera, os danos ecológicos, né, acontecem. Então, é uma situação muito complicada. Bom, em relação ao que tu estava falando da revolução religiosa, né? Então, chegaste a citar a religião, né? Não, eu estou falando antes do humanismo, né? O humanismo deu lugar agora, né? Assim, essa revolução religiosa da modernidade tirou o centro, né? O homem perdeu a fé em Deus, mas ele, na verdade, adquiriu a fé na humanidade. Antes tudo vinha de Deus, Deus que sabia o que era bom, o que era belo, o que era justo, o que era feio, o que era bonito, né? E aí isso passou a ser visto assim como um atributo do homem, o livre-arbítrio. Agora, né, tudo isso, essa mudança vai ser assim em direção ao datacentrismo. Na verdade, o que interessa são os dados. Né? Os homens, eles podem ser substituídos por máquinas, assim como os cavalos foram substituídos por carros nos Estados Unidos. Né? Só que com uma diferença, que ainda sempre tinha alguma coisa que o homem podia fazer melhor que uma máquina. Mas agora, talvez não tenha, né? Porque a máquina não vai fazer só algo mecânico, uma força física. A máquina cada vez é mais inteligente. Né? Então, claro que um taxista ele tem uma experiência de vida mais rica, certamente uma conversa mais interessante, né, do que um carro autônomo. Só que um carro autônomo é bem mais barato, é mais seguro. Né? Então, assim como o taxista possivelmente vai desaparecer, muitas outras profissões, funcionários de banco, corretores, mesmo médicos, né? Porque as máquinas substituem, e muito bem, né? Uma série de coisas, fazem diagnósticos e tal. Mesmo na área da criatividade, que era um reduto, assim, né? Que eu pensava, não, isso sim. Porque tem músicas compostas por máquinas que mesmo professores de músicas não conseguem distinguir qual é um bar original e qual é um bar feito por uma análise algorítmica do padrão do bar e tal. E aí a máquina produz uma música que poderia ter sido feita pelo bar. Agora, uma obra feita também, né, uma pintura, foi vendida por um preço altíssimo também, a primeira pintura, assim, ela é indistinguível de uma pintura feita pelo homem. Então, assim, quanto tempo eu tenho? Bom, uma outra coisa interessante, né, é a perda de habilidades, assim. Isso é muita coisa para falar, né? É muita coisa interessante, mas, assim, tem morrido muito mais esquimó em acidentes, porque os esquimós, antes, eles podiam distinguir entre 50 tons de branco. Várias nuances, eles sabiam aonde ia ter uma avalanche, aonde que o gelo estava mais fino, mais grosso, onde tinha isso, tinha aquilo. Agora, como os jovens têm GPS, eles têm morrido muito mais porque eles perderam a capacidade de se guiar, né? Assim como os taxistas em Londres, tem um estudo célebre aí, que eles fizeram exames de imagem antes deles adquirirem o GPS e depois de um tempo, e viram que tinha modificações cerebrais. Antes eles tinham locais que eram mais hipertrofiados e que se atrofiaram com o uso do GPS, né?
Então, tem todas essas mudanças que estão acontecendo, e a última barreira é também a fronteira entre o orgânico e não orgânico, que é toda a questão do transhumano, dos híbridos, né? Das pessoas, por exemplo, se a gente não tem um membro, a gente pode usar uma prótese, mas quem sabe mais adiante, quando um braço ou uma perna ficarem velhos ou a articulação estiver desgastada, a gente já troca articulações, né? Mas talvez se possa trocar o membro inteiro, ou enfim, são coisas assim que a gente não tem ideia para onde está indo essa evolução. Bom, então as duas religiões que ele considera, tá, que surgiram no Vale do Silício, são o tecno-humanismo e o dataísmo. O tecno-humanismo é assim uma versão mais benigna, porque é um humanismo, só que onde o homem tem todas essas aptidões que a tecnologia oferece. Então é o Homo Deus que dá o título, né, ao livro dele. Já o Homo Deus surgiria então na segunda revolução cognitiva. A primeira foi quando os homens, né, os macacos, se tornaram sapiens, começaram a se comunicar bom, aí tem uma série de coisas, mas assim, essa seria a segunda, quando ele se transforma então no Homo Deus. Mas a ideia do dataísmo, para mim, foi uma parte assim muito surpreendente do livro e algo a ser pensado. Porque consiste na teoria que o universo, na verdade, é um fluxo de dados, e o valor de qualquer fenômeno ou entidade vai ser determinado por sua contribuição ao processamento de dados. Tá? Então, eventualmente, os algoritmos eletrônicos podem decifrar e também superar os bioquímicos, né? Os dataístas acreditam que, como cada vez são gerados mais dados e mais dados, o cérebro humano não dá conta de processar isso tudo e de chegar a conclusões. Então, que isso aí só máquinas vão poder fazê-lo, né? Na verdade, também, a tecnologia vai se antecipando à política, né? A gente viu nas eleições que, na verdade, as redes sociais conferiram a vitória ao azarão da corrida, né? Porque foi algo que a tecnologia, esses fenômenos de rede, acabaram definindo isso tudo. Então, na verdade, os homens que criam os algoritmos, mas eles depois perdem o controle, porque os algoritmos vão se recriando, e assim mesmo algoritmos enormes, como os do Google, o de busca do Google, que a gente usa bastante, eles, na verdade, cada pessoa sabe uma parte, né? Porque são coisas muito grandes. Então, a ideia é que cada um de nós vai ser assim, um chip, um pequeno chip dentro de um sistema gigantesco, que, na realidade, ninguém entende, né? E que seremos assim, haverá um pequeno grupo, uma elite de super-humanos que vai controlar, né, tudo, e que talvez as pessoas se tornem obsoletas, né? Bom, infelizmente, eu não tenho mais meia hora. Passar para o Juarez, então. Bom, em primeiro lugar, eu estou me sentindo muito honrado com o convite para participar dessa comemoração dos 10 anos do Café Literário, porque no dia 11 de outubro de 2008, eu participei do primeiro Café Literário, né, junto com a professora Léa Mazina. Então, me sinto muito honrado de hoje estar comemorando esses 10 anos. Nessa atividade, eu e a Léa, nós comentamos aquele conto do Jorge Luiz Borges, Funes, o Memorioso, né? Vocês conhecem a história do Funes. Funes é um peão de estância que, depois da queda de um cavalo, ele bate com a cabeça e, a partir daí, ele perde a capacidade de esquecer. Então, o Funes é capaz, ele tem uma memória absoluta, e para ele,
uma árvore, por exemplo, composta de dezenas de milhares de folhas, cada folha, como tem uma pequena diferença para outra folha e ele tem uma memória absoluta, cada folha é uma individualidade. E ele poderia dar nomes para cada uma daquelas folhas e ele jamais iria esquecer a ordem desses nomes. Então, o Funes tem isso. Ou então, um cão que o Funes olhava, nessa posição é um, nessa é outro, nessa é outro, e ele guardava todas as imagens do cão na sequência. Então, essa memória absoluta do Funes é o centro da história. Quando perguntaram para o Borges o que tinha dado origem ao conto, né, o Borges, com aquele jeito debochado dele, disse assim: olha, esse conto é uma vasta metáfora da insônia. Porque ele diz o seguinte, que nós, quando estamos numa situação de insônia, é exatamente essa nossa situação mental, né? Nós somos atropelados por pensamentos que adquirem assim são desconexos, a gente não consegue simbolizar e juntar, não consegue também dormir em função do atropelo de pensamentos, e o estado mental do insônia é terrível, né? Que é muito semelhante ao estado mental do Funes. Só que o Borges transforma essa insônia num conto maravilhoso, né? E a gente fica acordado a noite toda. E eu achei muito interessante porque dá para fazer uma ponte agora entre o Funes e o homem atual. Perdida a ilusão, né, com a grande narrativa religiosa, como vocês falaram, né, o homem, de certa forma, cai do cavalo. Antes ele colocava tudo nas mãos de um Deus que cuidaria de nós, né? Na peste negra, no século XIV, né, os homens olhavam para os céus, rezavam e esperavam que um Deus sacudisse, né? Nós, hoje em dia, não temos esse recurso. Nós caímos do cavalo e somos atropelados, né, por angústia, não adianta mais, por exemplo, pegar a Bíblia e procurar na Bíblia as respostas. A Bíblia hoje é considerada por muitos, talvez, a obra de ficção de maior sucesso editorial em todo o mundo, mas não fonte de respostas para as nossas angústias. Da mesma forma, né, com os 3 mestres da suspeita, que o Foucault assim classifica, Nietzsche, Marx e Freud, né, as grandes narrativas filosóficas e científicas, elas não nos proporcionam respostas para tudo, né? Então, nós, assim como Funes, o homem moderno é atropelado por uma série de dados sem poder recorrer a grandes narrativas que resolvam tudo isso, né? Antes, né, havia essa ilusão, né, de que os sistemas filosóficos e científicos colocariam ordem no caos que nos cerca, né, no que o Borges chamaria essa prolixidade do real, né? E hoje em dia não contamos mais com a certeza. A partir de Nietzsche, né, que tem aquele trabalho maravilhoso, né, que é a verdade e a mentira num sentido extramoral, a gente sabe que todas essas narrativas são ilusões às quais a gente se agarra na ânsia de uma resposta. Então, o Harari descreve essa situação toda, né, como a revolução humanista. A gente não deve confundir com humanismo. A revolução humanista, que vocês, de certa forma, tocaram. Como ele sintetiza a revolução humanista? Não existe nenhum plano cósmico que dê sentido à vida. Não existe nada acima de nós que dê sentido para a nossa vida. Essa religião humanista tem só um mandamento, tá? Criar significados para um mundo que não tem significado que seja acima e independente de nós. É muito interessante esse paralelo que o Harari faz, né, da revolução humanista, se a gente pensa nas ideias do Sartre,
né, quando ele escreve A Náusea, onde ele apresenta ali a tese, né, existencialista, que também foi objeto de uma discussão aqui, onde ele diz que a existência precede a essência, né? Primeiro a gente vive, depois a gente tem que se virar para procurar dar um significado, né, para essa existência. E é muito semelhante a esse conflito, né, da revolução humanista. Nós temos que dar significado, não existe nada acima de nós dando significado para a nossa vida. Bom, então nessa insônia do homem moderno, né, ele é atropelado como Funes, né, por uma avalanche de informações, uma avalanche de dados, e o computador, né, surge como um salvador. O Dr. Google, né, que muita gente brinca hoje em dia, mas como... Né, e o Harari descreve, e vocês dois, o João Ricardo e a Clarice falaram, no dataísmo como a nova religião, né? Então a gente não tem mais um Deus para se agarrar, não tem mais uma grande narrativa filosófica, uma grande narrativa científica, então é a religião dos dados. Ele, na página 371 do livro, eu até anotei aqui, ele descreve: os dataístas acreditam que os humanos não são mais capazes de lidar com os enormes fluxos de dados, ou seja, não conseguem mais refiná-los para obter informações, muito menos para obter conhecimento ou sabedoria. O trabalho de processamento de dados deveria, portanto, ser confiado a algoritmos eletrônicos, cuja capacidade excede muito a do cérebro humano. Na prática, os dataístas são céticos no que diz respeito ao conhecimento e à sabedoria humanos e preferem depositar sua confiança em megadados e em algoritmos computacionais. Essa, então, segundo Harari, a nova religião. E aí surge uma pergunta, o Harari faz uma pergunta que nos persegue durante a leitura de todo o livro. Dá origem à nossa insônia, semelhante à insônia do Funes. Um dia, os computadores substituirão os humanos em todas as tarefas? Então ele lança essa pergunta bem no início do livro, e essa, né, uma resposta, uma inquietação com relação a essa pergunta nos persegue durante toda a leitura. E aí ele fala num tema que para mim é o central nesse livro, que é o desacoplamento entre inteligência e consciência, né? Que é isso que os computadores, então, nos permitem, porque eles têm esse desacoplamento, nós não. E vantagens para um desacoplamento entre inteligência e consciência. Ele dá um exemplo, o AlphaZero. O AlphaZero é um sistema de computadores, né, que um teste que fizeram com o AlphaZero, colocaram o AlphaZero jogando partidas de xadrez com o computador que ganhou, o Deep Blue, que ganhou do campeão mundial de xadrez, e depois com computadores mais avançados que o Deep Blue, o AlphaZero jogou 100 partidas, 50 com as brancas, 50 com as pretas ele ganhou 25, empatou 25, com as negras ganhou 13, empatou 47. No total ele ganhou 28 partidas e empatou 72, não perdeu nenhuma. O AlphaZero é um sistema de computadores que ele não é mais programado como antes programava os computadores com todos os índices de aberturas e finais, ele se autoprograma. E ele é invencível. Ele transformou o jogo de xadrez, porque ele analisa milhões de combinações por segundo, ele transformou o jogo de xadrez num jogo da velha. O jogo da velha é assim, né? Se a gente joga as melhores jogadas, empata sempre. Para ele joga sempre, o máximo que se pode conseguir com ele é um empate. Outra vantagem, esse sistema Watson da IBM, aplicado a métodos diagnósticos, né?
Então, na página 319, ele traz alguns dados aqui sobre esse sistema Watson, né? Um experimento recente, um algoritmo de computador diagnosticou corretamente 90% de casos de câncer de pulmão entre os que lhes foram apresentados, enquanto os médicos humanos tiveram êxito em apenas 50% deles. Com efeito, o futuro já chegou aqui. Exames de tomografia computadorizada e mamografia são rotineiramente verificados por algoritmos especializados, os quais fornecem aos médicos uma segunda opinião e, às vezes, detectam tumores que os médicos deixariam passar. Então, são sistemas de diagnóstico muito mais avançados usando algoritmos. E aí ele coloca, assim, o Harari é muito irônico, né? Ele coloca, e ambos os dispositivos, tanto o AlphaZero quanto o Watson, né, não estão influenciados por variações hormonais, tensão pré-menstrual ou uma discussão com a mulher por causa dos filhos. Ele é imparcial, né, nisso. Desvantagens desses sistemas, né? Ele fala aqui no sistema do eu quantificado, né? Que nesse sistema do eu quantificado, o eu não passa de um conjunto de padrões algorítmicos que podem ser distribuídos numericamente. Então, qualquer pessoa poderia ser, ele fala aqui, sem recorrer à filosofia, sem recorrer à psicanálise, né, ser, de alguma forma, compreendida usando esses padrões, né, de quantificados. Página 334 é bem interessante da gente ler. O movimento eu quantificado alega que o eu consiste em nada mais do que padrões matemáticos. Esses padrões são tão complexos que a mente humana não consegue compreendê-los. Assim, se você quiser seguir o velho adágio e conhecer a si mesmo, não perca tempo com filosofia, meditação ou psicanálise. Sistematicamente colete dados biométricos e deixe que os algoritmos os analisem e lhes digam quem você é. E o que deveria fazer? O lema do movimento é autoconhecimento por meio de números. Em 2000, o cantor israelense Shlomo Shavan chegou ao topo da parada de sucesso com a canção Arik, sobre um sujeito que está obcecado pelo ex de sua namorada, chamado Arik. Ele quer saber quem é o melhor na cama, ele ou Arik. A namorada se esquiva de responder, dizendo que era diferente com cada um dos dois. O sujeito não fica satisfeito e pede: quero números, querida. Bem, para esse tipo de sujeito, uma companhia chamada Bedpost vende braçadeiras biométricas que podem ser utilizadas durante a relação sexual. A braçadeira coleta dados como frequência cardíaca, nível de sudorese, duração do coito, duração do orgasmo e número de calorias queimadas no ato. Os dados alimentam um computador que analisa as informações e classifica o desempenho com números precisos. Não mais falsos orgasmos, nem foi bom para você? Desvantagens, então, desse sistema. Imagine num sistema de eu quantificado, um casal tipo Romeu Montecchio e Julieta Capuleto vão até um sistema de computação e vão ser analisados algoritmicamente e seguramente o computador diria assim: olha, não vai dar, né? Não vai dar porque a família é tal, né? E aí desaconselharia e a gente talvez perdesse uma grande história de amor, mesmo com o fim que teve. Mas a gente precisa se arriscar, a vida é isso, né? A substituição também é outra desvantagem de contatos pessoais por mensagens do WhatsApp, né? Eu tenho um amigo que enviou uma vez para um irmão que tinha se formado mensagens do WhatsApp parabenizando, se formou em outro país, né? E quando eles se encontraram aqui em Porto Alegre, ele esqueceu de abraçar o irmão, porque já estava feito. Ele já tinha se comunicado. E quantos de nós nos comunicamos à distância e às vezes encontramos com um amigo que a gente acabou de trocar mensagens calorosas e não vem mais. Bom, só para encerrar,
A solução, então, eu acho assim, a maneira como a gente vai usar esses dispositivos, né? Quando a imprensa foi inventada, foi condenada na época porque a Bíblia, ao invés de ser interpretada por doutos, né, seria distribuída ao populacho, que daria, assim, versões pessoais a respeito dos ensinamentos da Bíblia, e isso seria muito prejudicial. Então, depende de como é que a gente usa, né, esses dispositivos. E eu não quero encerrar sem destacar a maestria narrativa do Harari, né? Um livro desses aqui, o tema, né, é muito interessante, mas precisa ser abordado de uma maneira cativante. Ele consegue prender a gente do início ao fim do livro, né? Só para dar um exemplo, né, quando ele fala nesse dilema do homem moderno, né, que procura um Deus e não encontra, né, e não tem mais Deus, ele traz como grande metáfora do que aconteceu com o homem moderno, né, a história do Mágico de Oz, em que a Dorothy, né, acompanhando o homem de palha que buscava um cérebro, né, o homem de lata que buscava um coração e um leão que buscava coragem, estão à procura do grande mágico de Oz que vai resolver tudo isso. E quando chegam no palácio do Mágico de Oz, é um charlatão. O Mágico de Oz, ele fabrica uma imagem enorme, mas é um cara lá, falando no microfone, né, é um charlatão. E ele diz, isso é o dilema do homem moderno. Ele ficou à procura de Deus, e quando chegou, todas essas narrativas são narrativas, né, enganadoras, e ele sai tão frustrado com a missão, assim como o homem de palha, né, o leão e o homem de lata, eles vão ter que encontrar o seu cérebro, o seu coração, a sua coragem, né? É isso que eu tinha preparado. Então, agora a palavra está com vocês. Zélic. Obrigado, Zé. Bom, eu queria também parabenizar a organização do Café Literário, e fiquei pensando que a escolha desse tema, desse livro, né, como o Juarez lembrou, faz ligação com o Funes, o Memorioso, que a gente pode pensar no Harari futurioso, né, assim, dessa coisa ligada ao que vem, o que está acontecendo. E só para assim, dar uma ideia de como isso que está acontecendo hoje aqui começou rapidamente, que foi quando o Juarez foi convidado, junto com a Leia, né, a fazer essa mesa. Era uma experiência inicial, e lá se vão 10 anos, e muitas pessoas passaram por aqui, e muitas discussões muito valiosas. E a Regina, que está ali na mesa, estava junto comigo na época também organizando isso. Então, dar um grande abraço a todos e parabéns por tudo que vocês trouxeram aí, que eu vou deixar o pessoal. Um abraço. Bom, eu queria dizer que a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre está muito feliz de ter completado 10 anos desse café literário, que é uma iniciativa de realmente, nos tempos de muitas coisas líquidas, né? Essa atividade dura 10 anos, em que a gente está aqui debatendo há 10 anos livros e ideias, né? Vamos dizer, que são coisas intangíveis, não são materiais. E eu queria fazer um registro, porque o Rui é um cara muito modesto, mas eu vou me permitir falar que essa foi uma ideia criada pelo Rui. O Rui é que foi o primeiro que idealizou esse café e essa parceria com a Livraria Saraiva, né? Nós estávamos juntos na diretoria de comunicação naquela época, de publicações da sociedade, então eu acho que a gente tem que fazer esse registro. Foi uma ideia muito boa
e que há 10 anos está dando esses frutos, né? E eu queria fazer um comentário sobre o que vocês falaram, que eu gostei muito das falas de vocês três. Eu estou um pouco atrasado, ainda estou no Homo sapiens, eu não cheguei no Homo Deus ainda. Mas tem uma ideia que o Harari toca no Homo sapiens, que eu acho que tem a ver também com o Homo Deus, que ele diz o seguinte, que é uma ideia interessante. Para ele, não foi a linguagem, a comunicação não foi o que revolucionou, o que separou o homem dos outros animais, porque ele diz assim que existem estudos mostrando que outros animais têm capacidade de comunicação de uma outra maneira, enfim. Segundo Harari, né, o que diferenciou o homem dos outros animais, né, na natureza, foi a capacidade de criar mitos ou narrativas, ele nem acho que ele nem usa mitos, narrativas que agregavam o maior número possível de indivíduos para trabalharem em cooperação, né? Então ele diz que ele acha que isso foi o diferencial, essa possibilidade de criar narrativas que foi juntando cada vez mais indivíduos para trabalhar em conjunto e transformar o planeta, enfim, transformar a realidade e tal. E essas narrativas são os mitos. Então ele diz alguns mitos, Deus é um mito, ele fala do mito do dinheiro, enfim, outras coisas. E o que eu fiquei pensando, que vocês falaram, assim, a partir dessa religião do dataísmo, e eu acho que foi o professor que falou que as máquinas não criam futuro, não pensam o futuro, elas se alimentam do passado. E se elas não criam futuro, elas não criam mitos também, né? Elas não criam narrativas que podem juntar um grande número de pessoas. Então, qual será o futuro da humanidade? Né? Que mitos a gente pode pensar que poderiam ser criados para continuar juntando o maior número possível de pessoas para trabalhar em conjunto? Pensando que as máquinas podem até dominar uma boa parte da nossa cultura, da civilização, mas elas não criam mitos, elas não têm, porque elas não têm desejos. Assim, por enquanto, pode ser, mas enfim, a ideia é que mitos, e como vocês falaram que os grandes mitos, o principal deles talvez seja Deus, caíram, que mitos vão continuar juntando a humanidade para trabalhar em conjunto? Não, é uma relação eu acho que uma relação bem interessante, que me instigou até aqui a pensar. Exatamente, a gente falou nas nossas falas, acabou tocando nessa questão, assim, o que nos diferencia, né, do homem e da máquina, né, daqui a pouco dessa inteligência artificial, quem sabe está exatamente nessa relação que tu fizeste, assim, né, de pensar na construção dessas narrativas, porque mesmo que a máquina construa as narrativas, elas vão ser baseadas nessas narrativas que já foram contadas, né? Então, não novas histórias, por mais que a gente sabe que tem aquela ideia de um mito único, na verdade todas as histórias são as mesmas, que são recontadas, sempre a mesma história, né? É um certo padrão, né? Tem um certo padrão nessas histórias, assim. Mas a inovação, o reinventar, o recriar, isso tudo a máquina tem dificuldade nesse ponto, de tentar estabelecer outras relações que a gente consegue fazer pelo acaso, essas relações, né? Ou impulsionadas até pela nossa limitação biológica ainda. Daqui a pouco é aquela questão hormonal, a questão do clima, a questão do tempo, que acaba aí dando um bug aí, na verdade, né? E eu consiga botar um ruído no meio dessa formulação, eu consiga criar alguma coisa nova. E a máquina não, a máquina vai ver como um erro isso, ela está sempre olhando a questão do passado e vê, uma série histórica se comportou dessa forma, né? A minha capacidade de computação hoje tão grande, tão alta, que as máquinas hoje possuem, né, façam com que pequenas sutilezas, algumas pequenas relações, por exemplo, na pintura, tentar reproduzir da mesma forma que um pintor humano pinta uma obra, né, está exatamente naquela sutileza, daqui a pouco, da pressão do pincel, do ângulo que colocou na tela, que hoje é difícil da gente notar isso, a máquina consegue pegar naquela sutileza, na minúcia do dado, né, e tentar generalizar um determinado modelo, mas não construir um novo pintor. Por exemplo, se um pintor lá vai pegar as obras do Van Gogh e vai ensinar a máquina a pintar igual ao Van Gogh, ela daqui a pouco pode construir belíssimas obras igual, né, parecidas, semelhantes,
as obras que foram feitas pelo Van Gogh, mas não um novo, né? Uma coisa nova. Ela sempre precisou daquele velho, da base histórica para construir isso. Acho que é uma provocação bem interessante, assim, essas articulação. Será que a máquina contaria essas histórias particular lá no Sapiens, que ele fala até a ideia das os grupos se organizam de 150, né? No máximo, tu consegue uma coesão entre 150 pessoas. Acima disso, tu já não consegue mais. Então, tu fragmenta. E como que tu mantém coesas as 150 pessoas fazendo alguma determinada coisa? São para essas narrativas, né? Eu fiquei pensando assim, como é que seria então se uma máquina fizesse juntasse, né, as formas do Picasso, mas com as pinceladas do Van Gogh e com não sei o que de não sei quem, que é mais ou menos o que a gente faz, né? Porque a gente também combina uma série de coisas que a gente viu, que a gente e cria algo próprio. Vamos dizer, talvez ainda possa acontecer, né? E aí seria um novo pintor. Um novo artista. É interessante, a gente quando mistura estilos diferentes, na verdade, do ponto de vista da máquina, na verdade, ela vai acabar vendo como se fosse um erro, na verdade. Porque daí a máquina ela vai dizer assim, poxa, mas esse pintor pinta desse jeito, esse outro pinta do outro, eu consigo acertar 50% desse aqui, mas esse 50% que eu não estou conseguindo acertar, né? Então a gente tem, agora com esses novos algoritmos, com essas novas técnicas, na verdade, que é diferente, tipo lá como foi o Deep Blue, né? Que era programada as regras, cada uma das regras foram programadas, na verdade, e agora ela faz uma inferência mais um modelo matemático mesmo, baseando-se mais no biológico, né? Onde que realmente tem a percepção, onde que eu consigo ver aquela imagem, a partir daquele padrão de imagem, na verdade, eu consigo construir novos conhecimentos. Quem sabe com esses novos algoritmos, a gente diz, tu não está errando, tu está indo bem, né? Não pune a máquina dizendo que aquilo é um erro, né? E diz assim, olha, legal para esse caminho que tu está indo, né? Gera mais coisas aí que isso pode ser interessante, né? Tem isso, né, Zé? Nesse desacoplamento entre inteligência e consciência, as máquinas, nesse sentido de inteligência, assim, armazenar dados, elas são muito mais inteligentes, porque podem guardar, armazenar milhões de dados, e nós temos a nossa limitação. Agora, a autoconsciência é que as máquinas, pelo menos por enquanto, não têm, né? Por exemplo, quando o Deep Blue derrotou, né, o Kasparov, né, o que aconteceu? Quando terminou o match, né, eles desligaram o Deep Blue e foram comemorar num bar. Né? Então, os homens, né, e os criadores puderam ter a satisfação da conquista. O Deep Blue ficou apagado, nem triste, ele ficou apagado. E esse AlphaZero que se autoprograma, eles deram 24 horas para o AlphaZero, porque todos esses programas que jogavam computador eram alimentados com todas as partidas de grandes mestres, as aberturas, técnicas de final, né, e são quase invencíveis. O AlphaZero não, o AlphaZero ele só recebeu instruções de regras do jogo e passou 24 ou 48 horas jogando partidas contra ele mesmo. Em 48 horas ele vencia qualquer sistema, né, de computador, né? Assim, a única coisa, ele não sentia satisfação nenhuma. Essa é a grande diferença. Meu nome é Cláudio Iziric, sou de Porto Alegre e queria cumprimentar a Sociedade Psicanalítica e todos os coordenadores, porque acho que essa é uma das atividades mais estimulantes e bem-sucedidas da interação da sociedade, da psicanálise com a cultura. E os três apresentadores com as suas colocações muito bem delineadas e desafiadoras. E enquanto eu ouvia, eu infelizmente estou no primeiro livro, já comprei os outros dois, mas quero terminar o primeiro para chegar. Mas eu estava pensando se um dos grandes mitos da humanidade não é o mito da imortalidade, e se o outro grande mito não é o de criar a vida. E me lembrei do Frankenstein, entre outras criações. Então, claro, existe
uma quantidade tremenda de dados, como vocês estão descrevendo, e o Harari descreve, e existe essa tese fascinante de que as máquinas poderão fazer tudo e até substituir as pessoas, com o que nós teremos a realização do mito da imortalidade, porque as máquinas não vão morrer como nós, as máquinas poderão ser eternas. E, por outro lado, se poderá criar vidas a partir desse conjunto de algoritmos, essa tecnologia extraordinária. É claro também que existem trabalhos que dizem que os médicos vão desaparecer, porque as máquinas vão fazer os diagnósticos. Só que as máquinas vão sentir uma coisa chamada contratransferência. As máquinas não vão sentir a partir do olhar clínico. As máquinas, como o Juarez acaba de contar, vão ficar paradas e os seus criadores vão festejar ou vão se entristecer. Então, eu acho que a gente tem que também poder ter um olhar, ao mesmo tempo, animado, estimulante, mas crítico. Porque aqui está se criando, em todo esse enorme território, um outro mito. O mito da imortalidade e o mito da criação da vida e o mito de que nós podemos viver sem pulsões, sem desejos, sem tristezas, sem sentimentos. Então, eu acho que enquanto houver essa necessidade, essas disciplinas tão complicadas e aparentemente tão impossíveis como a psicanálise e outras, ou a literatura, vão continuar existindo. Nós talvez não vejamos um mundo como, por exemplo, aparece naquele filme que tu me deste de presente, o livro, há muitos e muitos anos atrás, que foi do Harrison Ford, como é o nome do filme? Blade Runner, aquele mundo em que as máquinas vão cada vez mais e tem aquelas criaturas androides e tal. Talvez nós não vejamos esse mundo e talvez esse mundo nunca exista, mas de qualquer maneira é uma fascinante narrativa contemporânea e para que se pense nisso é preciso um escritor criativo como Harari. Bom, meu nome é Gustavo. Eu também queria cumprimentar a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre pelo Café Literário, uma atividade maravilhosa e instigante, e todos vocês pelas apresentações. Assim, eu li, não cheguei ao final do livro, né, assim, mas uma coisa me chamou a atenção, e eu acho que cada um de nós. Eu resumi algo que foi assim, ele traz as três agendas, né, como se diz, e ao mesmo tempo, depois agora vocês clarearam alguma coisa no final, porque uma coisa que a mim me impressionou foi quando, lendo o livro, desculpem a minha ignorância, tá? Mas eu descobri que as pessoas morrem mais porque comem muito do que de fome. Você sabe que aquilo me deu um impacto, que eu fiquei assim, mas como isso é possível? Nós estamos batalhando contra a fome e as pessoas morrem mais porque comem muito. Aí eu fiquei pensando assim, claro, né? Assim, evidentemente, né? Comem mal, comem muito, comem isso, comem aquilo outro. Mas eu me lembrei que e aí o livro vai nessa direção, a partir da busca da imortalidade, da busca da felicidade e etc., que é algo que não tem fim, né? Assim, e evidentemente, se a gente continuar desse jeito, bom, vamos morrer mesmo, entende? Assim, ou seja, ou vamos querer não morrer, chegando na imortalidade que tu colocaste, entende? Assim, então eu achei muito instigante o livro. Acho que tu tem razão, Clarice, é um livro assim que ele escreve muito bem. A gente começa a ler e não tem vontade de... Eu estava lendo outras coisas, né? Depois parei para ler o livro e realmente é uma coisa fantástica. Eu só acho que aí o Cláudio comenta muito bem, é assim, em que lugar está a emoção? Né? Assim, porque eu acho que, eu não sei, pode ser que invente algo que possa reproduzir uma emoção. Por exemplo, nós trabalhamos como psicanalista com não só a contratransferência, mas aquilo com que nós nos surpreendemos quando estamos escutando uma pessoa.
Será que uma máquina consegue ter uma surpresa? Será que ela vai ser programada para uma determinada hora? Tendo assim, eu não sei como é que vai ser. Mas, enfim, a gente vamos ter que esperar para ver, né? Antes era quando dissesse o cavalo era o meio de transporte, agora o carro. E eu acho que o vínculo ainda é uma coisa muito importante entre uma pessoa e outra, e tem algumas coisas ali que eu tenho a impressão que a máquina não consegue. Ela pode dar muitos dados, mas tem alguma coisa que ainda não sei. Mas foi muito boa a colocação de vocês, nos faz pensar, que eu acho que é uma coisa que talvez a máquina não possa, mas pensar de outra forma, não dessa forma da inteligência que tu disseste. É um outro pensar. É interessante, né, porque segundo o Harari, segundo os dataístas, né, inclusive essa surpresa são algoritmos, né, que nos programam. E que então né, seria uma coisa, mas por enquanto não dá para imaginar que uma máquina vai ter esse lampejo. E eu achei muito interessante, Cláudio, tu lembrares do Blade Runner, porque vejo como esse tema da imortalidade está presente aqui, né, de várias formas, e é um dos projetos da agenda humana, né? E o tema do Blade Runner é esse tema, né, da revolta contra o Criador, porque todos aqueles androides eram programados para viverem no máximo 4 anos. E quando eles descobrem isso, eles querem sair atrás do fabricante, né, dos androides, para expressar a revolta. Chega um deles lá e mata o Criador, mata Deus, né? Por enquanto, eu resolvo o problema da imortalidade, até mexo com a Lúcia, do seguinte, seguindo o Borges. O Borges tem uma frase assim, né, que morrer é uma questão estatística, não é porque todo mundo morreu até agora que eu vou morrer também. Então, enquanto não se resolve isso aí, eu resolvi o problema assim. Eu vou passar então para a Patrícia a última pergunta, então, porque nós temos um brinde comemorativo, nós já estamos estourando o horário. Vou passar então para ti. Bom, eu também estou muito contente de estar aqui e muito grata à Sociedade Psicanalítica e à Saraiva por mais esse momento que reúne a literatura e a psicanálise e a possibilidade de pensar sobre esses fenômenos todos tão interessantes. Mas o que eu fiquei me lembrando é do Bion, que é um psicanalista inglês, e que ele nos adverte para não pensar que quando um paciente que a gente atendeu ontem chega hoje, que a gente conhece aquele paciente, ou que a gente sabe, entende, que a gente mantenha essa capacidade de desconhecer para poder aprender algo de novo que ali se apresente. E eu fiquei pensando que a gente se maravilha, fica encantado com essa capacidade fantástica de processamento de dados dos computadores, enfim, mas o ser humano é quem mais nos desafia, porque se a gente estudar com afinco as máquinas, a gente consegue lidar com elas. Mas o ser humano, como tem os significados inconscientes e uma série de outras complexidades que fazem com que, às vezes, a pessoa, no lugar de querer, vamos dizer, obter uma vitória e fica deprimido ou culpado com aquilo, tem tantos elementos que não são tão previsíveis assim, que estão sempre desafiando a nossa onipotência e tornando, quem sabe, mais tranquilo, mais prazeroso lidar com algo que a gente pode aprender, que a gente pode dominar, que a gente pode controlar e que até se autoprograma para nos gratificar, enquanto um ser humano é um outro que está sempre, vamos dizer, não programável, a gente não controla, né? O ser humano é... Mas muito obrigada. Eu agradeço a participação de todos, e eu também fico pensando que nós somos algoritmos também. Não somos? Eu lendo o livro descobri isso, para minha surpresa, tive que confrontar com meu filho, teu aluno,
E fiquei assim muito satisfeita e feliz quanto a aceitasse o convite, propus para a Kátia, para o Zelig, e o pessoal logo aderiu à ideia, o Juarez, a Clarice, e para mim foi um prazer esse ano coordenar o café. Convido todos vocês a participarem em 2019, a partir de abril. Teremos, então, toda terça-feira do mês, toda segunda terça-feira do mês, às 19h30, iremos continuar com a atividade. Então, agora vamos brindar os 10 anos. Estão todos convidados. Muito obrigada.